Um dia desse, um camarada me perguntou assim: Léo, Urb ou hotel urbano, 1, 2, 3 milhas, comprar viagens nesses lugares é seguro? Você já viajou em algum desses lugares? Troca uma ideia aqui comigo e eu resolvi gravar esse vídeo então para trocar essa ideia com você aqui. Então, roda a vinheta, editor, vamos embora pro vídeo que tá só começando. Antes de mais nada, quero te dar as boas-vindas aqui no canal. Esse canal é um bebezinho, ele nasceu tem poucos meses, ele conta com a sua ajuda para a gente conseguir crescer. E quem sabe um sonho aí é distante, cara. Eu acredito na lei da atração, cara. Eu acredito na lei da atração. Eu acho que esse canal vai bater 100 mil inscritos e não vai demorar muito tempo. Mas isso não depende só de eu estar produzindo conteúdo aqui para você. Isso depende de você clicar no botão aí para se inscrever, para poder me ajudar. Quem sabe um dia a gente chega em 100 mil, né? Eu vou ficar muito feliz. Obrigado aí. Então vamos lá. Urb e 1, 2, 3 milhas. Quem tá com medo de comprar aí, levanta a mão. Galera, dá um frio na barriga de lascar quando você vai comprar uma viagem utilizando uma dessas coisas assim, um desses serviços baratos de viagem, né? Porque você olha às vezes assim, uma viagem que numa agência de turismo da sua cidade é alucinantemente mais cara do que ali, e você vê pessoas comprando aquelas passagens baratas, aqueles pacotes de viagem barato, e você fala, meu Deus, só pode ser um golpe, e agora? E olha, eu acho que eu posso falar isso com um pouco mais de propriedade, porque no ano passado eu fiz 4 viagens, e agora eu vou somar o valor de todas as viagens que eu fiz. Vou colocar aqui na tela, então peraí, me dá um segundinho para a máquina funcionar aqui. Foi Buenos Aires e 1.000. Foi tá. Eu gastei 1.800 em Buenos Aires, mais 2.000 em Miami, R$ 900 em Gramado, mais R$ 900 em Foz do Iguaçu. Soma tudo aqui, põe na tela para mim, por favor. Miami, Buenos Aires, Foz do Iguaçu e Gramado. As 4 viagens feitas pela URB. Pois é, eu decidi arriscar e ver o que ia dar disso tudo. E não é que o troço funciona, galera. Não é que o troço deu bom. Se você não me segue no Instagram ainda, vai lá nos meus destaques. Tem os vídeos da época que eu fui em Buenos Aires, tem lá os destaques de Miami, dá uma olhada que tá maneiro demais. E aí tem uma coisa que você tem que entender. Esse tipo de pacote de viagem não é para todo mundo, tá? Todo mundo olha e fala, mas a viagem ela custa tanto. Cara, não é para todo mundo. Eu reparei 2 coisas nas minhas viagens e que eu até estava conversando com a minha esposa. Lembrando, esses valores que eu passei foi para eu e mais uma pessoa, tá bom? 2 pessoas no caso, para todos esses lugares. Eu estava conversando com a minha esposa e a gente chegou à conclusão do seguinte: viajar pela URB, pela 1, 2, 3 milhas, quando eu falo URB e 1, 2, 3 milhas, eu estou falando porque é mais ou menos, é muito parecido uma coisa com a outra. Ambos são voos flexíveis, pacotes flexíveis. Então, primeiro ponto aqui muito importante, não é para todo mundo. Uma pessoa que é pobre, que não tem grana, uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela tem a oportunidade de fazer uma viagem legal? Ela tem. Porque geralmente os pacotes vêm com passagem aérea, hotel, e alguns pacotes ainda dão passeios. Outros pacotes dão transfer de aeroporto para hotel, do hotel para o aeroporto. Então você tem que ficar sempre ligado nisso. Só que não é um pacote, por exemplo, que uma pessoa que ganha um salário mínimo vai poder pegar uma viagem para os Estados Unidos e fazer. Muita gente acaba se afobando, acaba indo lá e comprando, aí depois descobre que precisa de visto, que não sabia que precisava, depois descobre que o dólar é 5,40, 5,30, eu acho que agora que eu tô gravando esse vídeo, e uma viagem que você comprou aí por, sei lá, R$ 1.500 um pacote, vai sair para você com os dólares que você vai gastar, no caso de uma viagem internacional, ou euros, quem sabe, vai sair uma viagem de 10, 15 conto. Então você tem que parar para pensar no seguinte, não é o tipo de viagem para todo mundo. Ele facilita sim, só pelo fato de você já ter hotel e passagem, só que você tem que contar o tempo que você vai passar no lugar. Um outro detalhe também, tá? O segundo ponto aqui muito importante, foram 2 pontos importantes. O primeiro é que não é para todo mundo. Agora o segundo ponto é que, minha gente, tem que ter flexibilidade para viajar. Logo, se você é uma pessoa que trabalha de carteira assinada, se você, por exemplo, é um médico, se você não tem como se ausentar do seu trabalho, tem gente que não tem nem férias, trabalha como PJ, não pode tirar férias. Se você é uma dessas pessoas que tem aquela data certinha no ano para você viajar, não é para você.
Não compre, porque você vai se arrepender. Quem não seguir isso aqui que eu tô falando, vai se arrepender e depois vai chorar deitado no travesseiro. Por que eu tô falando isso? Eu, por exemplo, trabalho aqui com o YouTube. Eu sou empreendedor digital. Em outras palavras, eu boto o notebook na minha mochila, pego a minha câmera, boto na minha mochila e eu trabalho da onde eu quiser. Eu tenho essa flexibilidade. Muitas pessoas têm essa flexibilidade de poder trabalhar onde elas quiserem. Só que o fato aqui é que 90% da população não tem. Então, quando você faz uma compra numa Urb ou numa 123 Milhas, por exemplo, você escolhe as datas da sua viagem, só que, por exemplo, na 123, essa viagem ela pode acontecer um dia depois ou um dia antes daquilo que foi programado. Você escolhe algumas datas ali e a viagem não necessariamente vai acontecer na data que você escolheu para viajar. A mesma coisa com a Urb. A Urb você escolhe 3 datas distintas e não pode ser feriado, não pode ser alta temporada, como por exemplo dezembro, janeiro, nem julho, não pode. Tem que ser de março até o final de junho, depois de agosto até o final de novembro. Então você tem que escolher 3 datas com pelo menos 7 dias de diferença entre elas na Urb, sendo que não pode cair durante feriados, Páscoa, Dia da Independência, enfim. E não necessariamente o seu voo, a sua viagem vai acontecer em uma dessas 3 datas. Eles vão tentar chegar perto disso. Então eles vão pegar a primeira data ali e vão tentar. Conseguiu? Show de bola. Não conseguiu? Eles vão tentar a segunda data que você escolheu. Já aconteceu comigo de eu escolher aqui as 3 datas e não ter disponibilidade em nenhuma delas, eles remarcarem a viagem para o ano seguinte. Já aconteceu de logo de cara a minha primeira data ser aceita. Já aconteceu da primeira data não ter disponibilidade e eles conseguirem para minha segunda data sugerida, uma semaninha depois. Então você tem que ter em mente essa questão da flexibilidade. Não dá para você comprar um pacote desses se você não for uma pessoa que, como o próprio nome do pacote diz, for flexível. E para fechar esse vídeo, eu vou dar aqui o meu feedback para você, a minha opinião pessoal, tá bom? Eu sei que tem muita reclamação e Reclame Aqui, eu sei que tem muita gente que fala bem, eu sei que tem muita gente que fala mal. Eu viajei 4 vezes, tive 4 experiências, peguei voos diretos em algumas situações. Por exemplo, para Buenos Aires o voo foi direto, saindo do Rio de Janeiro. Foi incrível. Para Foz do Iguaçu a gente fez uma conexão em Brasília, mas foi bem rápida também, uma conexão de 1 hora e pouquinho. A gente foi pela Latam. Para Miami a viagem foi pela Copa Airlines, saiu do Rio, fez escala no Panamá, uma escala de umas 3 horas, fez depois Panamá, Miami, também uma viagem super legal. E para Gramado foi voo direto também pela Azul, saindo do Rio de Janeiro. Então, nada a reclamar em relação a voos, não tive problema, o voucher funcionou normalmente, sem qualquer tipo de problema. Os hotéis foram bons, exceto o hotel de Miami, que ficava um pouco mais distante do lugar onde eu queria ficar, que era Miami Beach. Eu tive de alugar um apartamento em Miami, mas eu já fui sabendo que provavelmente eles iam me colocar num hotel mais fuleira. Tirando isso, todo o restante da viagem aconteceu normalmente. A comunicação com a Urb foi maravilhosa, então eu não tenho nenhum feedback negativo para passar para vocês sobre isso. Fica aqui esses 2 pontos que eu coloquei que são muito importantes. Deixa para mim aqui a sua experiência nos comentários, seus medos, se você tem medo de viajar com eles, coloca aqui. Se já viajou e gostou também, ou se teve problema, coloca aqui nos comentários. E também não deixa de entrar no nosso grupo do Telegram, porque é sensacional, um dos melhores grupos de viagem gratuito que tem aqui no YouTube, e ninguém vai te cobrar nada para poder participar, beleza? Um abraço, até o próximo vídeo, eu quero te ver por aqui de novo.